Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia de Brasileirão 2021, 26ª rodada. Nessa rodada com jogos interessantes, times no topo da tabela, com times na parte de baixo da tabela, jogos ali entre times do meio da tabela, brigando por Libertadores, tentando chegar a Libertadores. Internacional e Corinthians, que estão brigando aí, lutando para chegar a Libertadores, título. Não dá a briga do título. É Atlético Mineiro e Flamengo. Eu, sinceramente, eu não sei nem se o Flamengo está na briga pelo título. Está ali, né? O Flamengo ganhar os 2 jogos, fica 5 pontos de distância. Se ganhar o jogo contra o Atlético, fica 2. Mas como ainda não aconteceu nada disso, a distância é de 11 pontos. Então não tem muita disputa pelo título. O título está com o Atlético Mineiro. Essa é a verdade. O título é do Atlético Mineiro. Só quem pode mudar essa situação é o próprio Atlético Mineiro, se der mole. Então, irmão, acho que a disputa pelo título está ficando já meio sem graça, na minha opinião. E não tem nada de demérito ao Atlético Mineiro. Apesar da rádio Itatiaia, lá de Minas, falar um montão de merda. E tem que ser processada, porque tem que provar o que está falando. Independente do time. Aí não tem nada a ver com o Atlético Mineiro. Falando da rádio. Tem que ser processada. Na verdade, irmão, as nossas mídias esportivas estão cada dia pior. Cada dia pior. Tá difícil você assistir alguma coisa que presta. Essa é a verdade. É por isso que os canais de YouTube estão crescendo pra cacete. Tem canal em tudo quanto é lugar, todo mundo quer fazer alguma coisa. Porque não consegue assistir uma rádio, escutar uma TV aberta, um canal de um programa, porque, irmão, a coisa tá feia. Tá feia a coisa. Aí eu vou concordar com um comentarista, o Benja, né? Foi lá da Fox Sports, tá lá na SBT, o Benja falou, irmão, o jornalismo esportivo acabou. O jornalismo esportivo tá horroroso, nunca teve tão ruim. Eu tenho que concordar com ele. Os caras, a gente não, que é amador, não. Mas o cara que é profissional ganha muito para fazer isso, irmão, o nível tá horrível. Horrível. Mas vamos lá. Então, Corinthians e Inter, como a gente falou, o Inter e Corinthians jogaram nessa 26ª rodada. O Corinthians em casa contra o Fluminense e o Internacional em casa contra o América Mineiro, e os dois ganharam. O Corinthians ganhou de 1-0 do Fluminense e o Inter ganhou de 3-1 do América Mineiro. Então é sobre esses dois confrontos, rapidamente, que a gente vai falar aqui no canal Resenha com Magalhães. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, torcedor do Timão, torcedor do Fluminense, torcedor do Inter, torcedor do América Mineiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, não é para falar de política, nem para falar de religião, é para falar de futebol. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, e você pode ajudar através do clube de membros, se tornando membro aqui do canal Resenha com Magalhães. Tudo aqui embaixo na descrição do canal. Então vamos lá, cara. Então vamos aqui de cara, galera. Vamos aqui de cara. Botar a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aí a classificação aqui do lado, grande. Bom, a classificação tá essa. Por que eu estou fazendo o vídeo Corinthians Internacional junto? É só você olhar na tabela. O Corinthians é o 6º, o Internacional é o 7º. O Corinthians já tem os 26 jogos. O Internacional tem um jogo a menos. O Internacional ganhando esse jogo a menos vai a 42. Hoje seria o 4º colocado Internacional. E só para lembrar, o Internacional é o vice-campeão brasileiro.
apesar de não darem muita importância ao vice aqui no país, na verdade, falar vice parece chacota, a torcida não gosta de vice é chacota. Mas é engraçado, alguns torcedores que falam que o vice é chacota, o time não chegou nem próximo. Aí, os torcedores, naquela desculpa de, meu irmão, para mim chegar à final e ser vice, eu prefiro não chegar. É mesmo? Deixa eu te lembrar, irmão. O vice-campeão brasileiro ganha mais do que o terceiro colocado. O vice-campeão da Libertadores ganha muito mais do que o time que foi eliminado. O vice-campeão da Copa do Brasil ganha muito mais do que o cara que foi eliminado. A gente está falando de dinheiro, irmão. Título é importante, mas dinheiro atualmente está valendo muito. E chegar nessas finais está entrando por orçamento dos times. Aí a torcida vai naquela e até alguns diretores também vão nessa. E vice. Bom, cada um com seu pensamento, né? Cada um com seu pensamento. Então, com as vitórias, Corinthians hoje é o 6º colocado, está na zona de classificação da Libertadores, e esse é o objetivo do Corinthians. E para o Corinthians, até mais do que para o Internacional, chegar à Libertadores vai ser uma conquista monstruosa, porque, vamos ser bem sinceros, há um pouco tempo atrás, não é muito, o Corinthians estava lá embaixo na tabela, irmão. Estava por aqui, por essa zona aqui da tabela, e a galera com medo do Corinthians ser rebaixado. Então, irmão, ao final do campeonato, o Corinthians chegar na Libertadores e tem todas as probabilidades de chegar numa fase de grupo direto, irmão, é quase contítulo pelo que o Corinthians passou. E o Internacional, que não vinha fazendo um campeonato bem, muito mediano ali, tropeçando, oscilando demais, para um time que foi vice-campeão, houve alguns erros, né? A principal, para mim, foi ter mandado o Abel embora. Foi ter mandado o Abel Braga embora. Foi um acordo, coisa e tal, ele já sabia, mas o time estava encaixado com ele. Eu duvido muito. O Abel poderia ser até mandado embora depois. Mas eu duvido muito que o começo do Internacional com o Abel Braga seria pior do que aconteceu. Acho que não seria. Seria melhor. Então ele estaria na posição, talvez, mais acima do Internacional. Tudo bem que o Internacional hoje, se você olhar para o segundo colocado, está 6 pontos de diferença. Bem, o segundo colocado tem um montão de jogos a menos. Vamos lá, o terceiro colocado tem 26 pontos. Hoje tem 3 pontos de diferença. Então, irmão, o Inter conseguiu recuperar. Então, Inter e Corinthians na briga pela Libertadores. E nesse momento, os dois na Libertadores. O Corinthians na fase de grupo e o Internacional no mata-mata. Corinthians e Internacional, estou olhando ali alguns times que podem tropeçar. Nesse momento, o time que vem caindo pelas tabelas é o Palmeiras. Então, é o primeiro alvo a ser passado pela dupla Corinthians Internacional é o Palmeiras. E um outro detalhe. Está se dividindo o Campeonato Brasileiro. Porque o Atlético Paranaense, que era que está brigando por essa vaga também, já está a 5 pontos de distância do Internacional. Então o Campeonato Brasileiro está se tornando em blocos. Então, o Internacional está muito mais perto, e o Corinthians muito mais perto, de conseguir ficar entre os 4 primeiros do que ser ultrapassado pelo 8º colocado. Essa é a verdade. Então, a vitória de Corinthians Internacional foi fundamental para isso. Então, vamos lá. A vitória de Internacional e Corinthians não foi uma vitória fácil. Não foi uma vitória fácil. As vitórias foram complicadas, foram batalhadas, foram disputadas. Fluminense e América Mineiro dificultaram demais os dois times. Você pega aqui América Mineiro, botar aqui, América Mineiro e o Fluminense, eles estão ali próximos, ó. O Fluminense tem 33 pontos e o América Mineiro 31. São dois times do meio da tabela. Que dificultaram. O jogo para o Corinthians não foi fácil. O Fluminense apertou demais, criou muitas chances. Teve um momento do jogo que só o Fluminense atacava.
O Castro teve que fazer pelo menos umas 2 ou 3 grandes defesas. Então o jogo foi complicado. Foi complicado pro Corinthians. Acabou o Garoto fazendo um golaço, até por merecimento, que o Garoto vem jogando bem. Um gol difícil, uma bola jogada do lado esquerdo para o lado direito, onde ele pegou de chapa, tirando do goleiro, fazendo um golaço. Mas um jogo complicadíssimo para o Corinthians, aonde, se você pegar aqui os números do jogo do Corinthians, vamos aqui pegar os números, ó, a estatística, você dá uma olhada aqui nessa estatística, olha lá, chutes a gol, 4 para o Fluminense e 1 para o Corinthians. Total de chute, 13 do Fluminense e 8 do Corinthians. Posse de bola, parecido. Precisão nos passos, os dois times acertaram muitos passes. Faltas, poucas faltas, 4 do Corinthians, apenas 9 do Fluminense. Cartão amarelo, 1 para cada lado. Ou seja, não foi um jogo picotado, foi um jogo onde os times erraram poucos passes e aonde, pelos números, o Fluminense agrediu bastante o Corinthians. Eu vi pedaços do jogo e o Fluminense não fez uma partida ruim, não. Não fez uma partida ruim, não. E vamos ser bem sinceros, se esse jogo fosse empate, fosse 0-0 ou 1-1, não seria injusto, não, irmão. Não seria injusto. O Fluminense não fez uma partida ruim, não. O Fred fez falta, muita falta. O Bombadilha joga ali, mas o Fred faz falta, muita falta, muita falta. Apesar da sua idade, já está avançada, já está mais para o final da carreira, bem mais para o final da carreira, faz diferença. Então, cara, foi uma vitória do Corinthians para ser comemorada, que enfrentou um Fluminense aguerrido, que partiu para cima. O Marcão, em determinado momento do jogo, viu que podia ganhar porque estava melhor no jogo, botou o Fluminense mais para cima, mas acabou que, quando ele muda um pouco o Fluminense, ele coloca o Fluminense um pouco mais para cima, ele toma o gol. Ele acaba sendo penalizado pela sua ousadia. Mas, Marcão, tu não está errado, irmão. Você tentou. Eu vi um monte de pessoas falando, fulano, Beltrano, todo mundo jogou bem? Não. Teve jogadores que não se comportaram bem, não fez uma grande partida. Mas, irmão, o jogo foi parelho, parelho. Vitória suada do Corinthians, e o Fluminense mostrou capacidade, parceiro. O Fluminense mostrou capacidade, mostrou dedicação, muita dedicação, não foi nem pouca, e poderia ter conseguido um placar melhor. Então, corintiano é para comemorar, porque o jogo foi complicado. E o Internacional? Vamos aqui para o jogo do Internacional. Também outro jogo que não foi fácil. O placar de 3-1 foi construído no finalzinho, parceiro. O Internacional abre logo o placar, mas vamos aqui para a estatística. Olha lá. Chutes, 10-10. Em direção ao gol. O Internacional foi mais assertivo. Justamente por isso, acabou fazendo 3 gols. Sendo que num lance de um dos gols, teve 2 chutes, né? Um que o goleiro pegou, bateu na trave, e depois voltou pro jogador, ele cabeceou e meteu o gol. Que foi o terceiro gol. Você vê a posse de bola. Parelho. Passes. Ruim os dois. Internacional e América Mineiro erraram passes demais. Assim não tem jogo, irmão. Passe tem que ser acima de 80. O jogo Corinthians e o Fluminense foi 91-89. Erraram muito poucos passes. Agora, esse jogo, América Mineiro Internacional, a quantidade de passes errados foi um absurdo. Erraram passes demais. O jogo ficou muito picotado, muito quebrado. A maioria das jogadas não tinha o seu terno porque tinha erro de passe, tanto curto quanto médio. Então, cara, o jogo do Corinthians com o Fluminense foi mais bem jogado do que Internacional e América Mineiro. Faltas, um jogo muito faltoso. Olha aí. Olha o jogo do Corinthians, e a gente tem que fazer a comparação que eu estou falando junto. Olha o jogo do Corinthians com o Fluminense. Ao total, foram
Eu acho que 13 faltas ao total no jogo Corinthians e Fluminense. Olha a diferença para o Internacional e América Mineiro. Quase 50 faltas. Um jogo foi jogado, o outro foi brigado, picotado, talhado. Escanteios de um lado e do outro, muita bola chutada de fora da área, porque os times estavam se defendendo bem. Mas o que mudou muito o jogo, na verdade, acabou nem mudando muito. Porque o Patrick faz um golaço, né? O Patrick faz um golaço, logo 14 minutos, 15 minutos de jogo, faz um golaço. Não dá nem para esquentar o Internacional, o América Mineiro empata. Ali numa certa bobeira do sistema defensivo do Internacional, bate cabeça. O jogo fica parelho, vai para o segundo tempo. No segundo tempo, o jogo continua do mesmo jeito que estava no primeiro, brigado, disputado, picotado. Os times com muita dificuldade para criar a jogada. As jogadas saíam muito mais nos contra-ataques, que acabavam conseguindo espaço. Mas numa falha monstruosa do goleiro, sai o segundo gol do Patrick. Que na verdade o Patrick bate até com a parte de trás da cabeça. Vai estar na cabeça. O goleiro saiu mal pra cacete. Aí aproveita essa falha, o Internacional faz o 2-1. O América Mineiro dá uma desconcertada monstruosa, dá uma caída, mas tenta, né? Vai tentando, mas dá uma desorganizada. O Internacional consegue segurar a onda, começa a encontrar mais espaços, porque aí, diferentemente do que aconteceu no primeiro gol, que o América consegue empatar, agora o América dá uma desconcertada e o Inter fica melhor e termina o jogo melhor. E no finalzinho do jogo acaba fazendo o gol, que também o Inter estava dentro do campo, a bola sai da defesa do América Mineiro, bate no meio de campo do Inter, volta para o América Mineiro, volta para o meio de campo, e na hora que o América Mineiro estava saindo da defesa para o ataque, a bola volta para os atacantes do Inter. A bola ficou quicando de um lado para o outro, até que sobrou para os atacantes lá. O Yuri Alberto tocou, o jogador do Inter chutou, o goleiro ainda pegou, bateu na trave, e o Yuri Alberto vai lá de cabeça, sobe e coloca a bola para dentro, fazendo o placar de 3-1. O placar de 3-1 não diz o que foi o jogo. Não é que o placar não foi justo. O placar foi justo. Tá? O placar foi justo. Mas não diz o que foi o gol. O que foi o jogo. O jogo foi mais parelho do que o placar diz. Beleza? Vitória também a ser comemorada, que foi uma vitória difícil também do Internacional. Então, Corinthians e Internacional vencem, avançam na tabela, estão na briga ali ferrenha pela classificação na Libertadores, na fase de grupo. Eu, sinceramente, não tenho dúvidas nenhuma que Corinthians e Internacional estarão na Libertadores. Resta saber, fase de grupo ou mata-mata. Agora, que os dois estarão na Libertadores ano que vem, isso é certo. Corinthians e Internacional estarão na Libertadores ano que vem. Agora, na pré-Libertadores ou na fase de grupo? A gente não sabe. Se virar G9, acredito que os dois na fase de grupo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!